Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer para vocês um risoto de carne de caranguejo. Na verdade, mais popularmente cani. Vocês já devem ter visto em saladas, em rodízio, sempre eles fazem esse tipo de salada com cani. E na cozinha oriental eles usam muito. Eu tenho um pouquinho de camarão, só que o que acontece? Eu não descongelei a tempo. Então, eu fiz um caldo aqui de legumes com camarão, com as cascas do camarão. E eu tenho também cani e hoje eu vou fazer esse diferencial. Vou mudar um pouquinho a receita. Em vez de colocar os camarões, eu vou colocar a carne de caranguejo, que é o cani, para dar um sabor diferenciado. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho meu molho, o meu caldo de legumes que tá fervendo. Tem que estar fervendo para fazer o risoto. Hoje vai ser um risoto. Tem que usar esse arrozinho aqui, que é o arroz próprio para risoto. Não adianta usar o agulhinha, esses nossos, não adianta. Tem que ser esse aqui, que é próprio para risoto. Tá bom, pessoal? Eu tenho essa marca aqui, Biju, que eu comprei. Eu já fiz algumas vezes. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou refogar aqui bastante cebola, alho poró. E depois que eu refogar bem, tiver bem refogadinho, aí eu venho com o nosso arroz, tá? Vou usar vinho branco seco, pelo menos um pouquinho, para dar um sabor, para realçar. E vou acrescentando, quando esse vinho sair, evaporar, e o arroz estiver um pouco mais sem caldo, eu começo com o caldo, então. Vamos lá? Então aqui, pessoal, eu tenho minha panela, uma panela larga, tem que ser larga, um pouco mais funda, para esse arroz movimentar bastante, tá? Para ele ficar bem cremoso. Então, eu vou esquentar a minha panela. Eu já tenho aqui a cebola e o alho poró. E já tenho a carne de caranguejo picadinha aqui. Aí, uma leve passada no azeite para poder acrescentar. Aqui meu vinho branco e vamos lá. Tá quentinho, vamos esperar ele chegar no ponto e aí eu já mostro pra vocês. Na verdade, pessoal, o risoto é um preparo italiano que não vai alho, tá? E geralmente é só para aqueles que é feito com queijo, com 4 queijos, 3 queijos, a gente usa o queijo, mas quando é frutos do mar, ó, já vou pôr o alho poró e a cebola. Quando é com frutos do mar, não se coloca queijo, mas eu de atrevida vou colocar um pouquinho de queijo parmesão e um pouquinho de, você pode pôr até um pouquinho de requeijão, mas eu vou pôr só o queijo parmesão, porque eu gosto de bastante cremosidade, né? Então aqui eu vou fritar bem a minha cebola com o alho poró caramelizada e jogo o arroz. Como eu vou fazer uma porção pequena, então eu vou fazer uma xícara só. Eu acho que já é suficiente, tá? Eu tô aqui com uma xícara, tá? Do arroz. Eu uso essa xícara, não é completamente cheia, porque senão ele vai dar muito arroz. Ó, tô fritando bastante, vou baixar um pouco o fogo. O meu caldo tá fervendo bastante e ele tem que estar fervendo, porque senão não vai ficar legal. Então eu tô fritando bastante a cebola e o alho. Quando estiver no ponto, eu já venho com o meu arroz, tá ok? Já dourou bastante aqui no alho poró. Eu vou vir com o arroz, tá? Ó, vou mostrar pra vocês que eu vou dar uma refogada, ó. Vou dar uma refogadinha no meu arroz, ok? Quando ele estiver bem refogadinho no ponto exato pra iniciar, eu vou começar iniciando, então. Vou refogar bem. Gente, curiosidade, vocês sabem qual é o significado da palavra risoto? É sopa enxuta, que é explicando o que seria a cremosidade desse prato, né? Então, sopa enxuta, porque ele fica bem cremoso, né?
Não fica com muito caldo que nem uma sopa, mas ele fica com aquela cremosidade molhada, né? Então é isso que eles querem dizer. Bem, refogar bem esse arroz. E o risoto, quanto mais você mexe, por isso tem que ser uma panela mais ampla. Quanto mais você mexe, mais cremoso ele vai ficando. Então aqui no começo eu só tô dando uma leve refogada para ele pegar todo o sabor que ficou da panela, tá? Refogo bem. Agora eu venho com o vinho, tá, pessoal? Eu venho com o vinho, ó. Ó o chiadão. Venho com o vinho e vou mexendo. Olha o cheiro aqui do alho poró, o vinho. Assim que evaporar esse vinho, pode ficar tranquilo que não fica cheiro de bebida alcoólica assim não. Fica bem perfumado, mas nada que todo mundo pense que vai, tá? Ficar bêbado comendo risoto. Você pode abrir uma garrafa de vinho, né, da sua preferência, para comer com o risoto, né? Se deliciar com essa maravilha, uma boa companhia, né? Seja ela como for, amigos, familiares, filhos, namorado, companheiro, o que seja. Bom, ó, o vinho já evaporou e o arroz já tá ficando seco de novo, tá? Não tá mais aquele caldinho do vinho. Então, agora a gente começa colocando o caldo, tá? Então eu coloco uma concha, tá vendo o barulhinho? Mexe, mexe, mexerica. Hoje eu não quero briga, eu só quero dançar e mexer. Mexe, mexe, mexerica. Temperar o camarão, ou que seja com um pouquinho de páprica, o arroz ele fica mais colorido. Eu vou colocar um pouquinho aqui, tá? Coloquei a páprica aqui, pessoal, tô mexendo bastante. E agora eu vou colocar mais caldo. O risoto, para ele ficar pronto, ele dura em média de 15 a 18 minutos, tá? Não sei com a marca de arroz se tem a ver, se ele dá alguma diferenciação no preparo. Mas geralmente, para o risoto ficar bom, é de 15 a 18 minutos, 20 minutos, tá? Que o risoto fica pronto. Sempre mexendo, olha aqui, pessoal. Ó, sempre mexendo o risoto, tá? Não pode parar de mexer. Quando eu ver que eu passo a colher assim, ó, e tá seco, eu venho com mais caldo. Então, agora eu vou pegar mais caldo e coloco aqui no meu risoto. E bora mexer, sempre mexendo. E aquela técnica que eu mostrei pra vocês. Se passar assim, ó, não tiver nenhum caldo, aí você já pode pôr mais, tá com caldo. Então, vamos mexendo até esse caldo sumir, tá bom? Essa é a real do nosso risoto, é sempre mexer. Não precisa ficar o tempo todo ali mexendo, mas não pode deixar ele parado por muito tempo, tá bom? Gente, tô ficando expert, hein? Cada dia eu tô aprendendo um prato diferente, tô pondo a mão na massa e tô compartilhando com vocês todas as dicas que eu aprendo. Eu tô aprendendo com uma moça que é chefe de cozinha. E assim, não tô com pretensão de ser chefe de cozinha, nada disso, né? Mas eu tô querendo aprender pra poder fazer as comidas de uma forma mais saborosa, né? Ó, meu arroz aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Eu faço assim, ó. Já não sai nenhum líquido aqui, ó. Tá sequinho. Então, bora partir pra mais concha. Então, a gente pega aqui e põe mais caldo. E vamos mexer esse caldo aqui, ó, tá? Mexe bem mesmo, ó, tá? Não pode deixar esse arroz ficar seco, sem caldo, que é ele que vai ajudar a gente. Então, eu tenho que contar aqui, já passou meus 7 minutinhos, eu tenho que contar aqui, tá? Então, pra mim ainda falta bastante. Mas a gente continua aqui batendo um papo. Então, o risoto, risoto de frutos do mar não vai queijo, tá? Se você fizer isso, os italianos levantam do túmulo.
vão xingar. Mas que me perdoem os italianos, eu vou pôr um pouquinho de queijo, porque eu adoro, sou uma rata e eu gosto de queijo mesmo e acho que dá uma cremosidade no final maravilhosa. Meu risoto já tá com características bem assim, parece que expandiu, né? Parece que tá bem gostoso. O arroz de risoto, que é próprio para ele, quanto mais você mexe, mais amido ele solta e por isso que ele cria essa cremosidade. O arroz agulhinha, esse arroz nosso aí do dia a dia, não dá certo fazer porque ele vai ficar um gohan só, gohan em japonês é uma papa só, e não vai ficar com um sabor gostoso de risoto. Não vai, gente, não adianta. Ele vai secar muito, vai ficar parece aqueles montes assim, né? Gohan mesmo. Então, essa não é a ideia. Então, se você puder, compra o arrozinho certo e faz seu risoto. Você vai ver como é diferente, tá? Ó, pessoal, mexi bastante. Agora eu faço assim, ó. Não solta mais água no meio aqui, tá vendo? Então, preciso de mais caldo. Bora colocar mais caldo. Pego aqui. O que eu coloquei nesse caldo, além dos legumes? A água do sabor de camarão, né? Das cascas do camarão. Tem uma cebola, meia cebola picada aqui. Coloquei salsão, o talo, piquei assim, coloquei grosseiramente. E aproveitei, tinha uma meia cenourinha. Pra não ficar lá sambando na gaveta, eu cortei em rodelas e joguei também, tá? Então, ele já fica com saborzinho. Ó, mexendo bem, sempre, tá, pessoal? Pra criar cremosidade. E o meu arroz tá indo. Pra ele ficar bom agora, falta mais 15 minutos, então... É demorado, mas é gostoso no final. É gostoso você poder saborear um arroz assim, que ele é bem... É pra você saborear com calma e assim. Tirou da panela, põe no prato e já come. Se você vai ter convidados pra comer risoto na sua casa, risoto não espera, tá, pessoal? Risoto não espera. Tirou da panela, pôs no prato e mangiare. Não dá pra você ficar, a comida tá pronta, aí fulano tá lá no computador, ficando na televisão, o outro ainda não chegou. Não, você pode até tentar esquentar depois, né, mas não é a mesma coisa. Tem que comer na hora, tá? Então eu vou tentar agilizar aqui, pra chegar no ponto final, de eu acrescentar os outros detalhes, e aí eu mostro pra vocês ele pronto, tá bom? Vou dar uma dica, pessoal. O risoto, para ele também ter uma cremosidade, no final, que ele tá quase pronto, você pode jogar uma colher de sopa de manteiga, que ele vai criar aquele brilho no arroz e dar a consistência da cremosidade que você precisa, tá? Você pode fazer isso, colocar queijo ou colocar só isso, tá bom? Pessoal, hoje eu vou fazer uma sopa do Outback. Uma sopa de batatas com queijo é uma delícia. E bacon. Eu vou dar a receita pra vocês e vou fazer mais tarde essa sopa. Não tá muito frio pra uma sopa, mas eu percebo que no finalzinho, assim, começo da noite, né? Tá ficando mais geladinho. Então, sustenta, aquece a alma e o corpo. Tô na saga aqui, tá quase no final. O arroz já tá quase no ponto, ainda tá um pouquinho durinho. Mas já tá quase pronto, pessoal. Aí eu vou colocar um pouquinho só de manteiga. E vou colocar o queijo e venho com a carne de caranguejo. Pessoal, qual é o prato predileto de vocês? Me conta aí nos comentários. Qual o prato que vocês mais gostam? Eu, apesar de comer bastante coisa assim, na verdade, o que eu mais gosto é sopa e pizza. Adoro feijoada, adoro um monte de coisa, tá? Mas sopinha e pizza
meu favorito. Mais um pouco de caldo. Pessoal, já não é a primeira vez que eu faço risoto, já fiz de cogumelos, né? De camarão, e agora eu tô fazendo esse, já fiz de frango, não gostei muito. E agora eu tô fazendo esse de carne de caranguejo, mas eu faço a olho, tá? Eu vejo quantas pessoas, porque você vê, uma xícara dessa, essa quantidade aqui dá pra 2, tá? Que come razoavelmente bem. Tá quase lá. Torcida. Então, eu tenho muito a olho isso, né? Eu acho que vai de cada um, que nem eu falei pra você. Risoto de frutos do mar, não vai queijo. Mas pro meu paladar, eu gosto de pôr um pouquinho de queijo pra ficar bem cremoso, sabe assim? Mesmo que você desliga o fogo, ainda tá aquela cremosidade. Nossa, muito bom. Vou pegar mais um pouquinho de caldo aqui, pra finalizar. Engraçado que a quantidade de água que eu coloco na minha canequinha pra fazer o molho, dá certinho pra porção que eu faço aqui. Toda vez, dá certinho. Tá acabando o caldo, o arroz tá chegando já. Ele tá chegando, tá? Vai demorar um pouquinho que ele vem de ônibus. Ai, gente. Brincadeiras à parte. Continuamos aqui no circuito, mexendo. Minha manteiga já tá preparada, meu queijo também já tá. E eu gosto, tá? Esse é o meu tipo de risoto, o risoto da Cíntia com queijo. Se você for fazer no restaurante, comer o verdadeiro risoto italiano, não vai queijo para frutos do mar, tá? Não vai. Não vai mesmo. Como é que eu sei que o risoto tá bom? Ele tá al dente, né? O risoto ele tem que estar al dente. E você morde, você não sente que tá, o grãozinho tá, parece uma areinha assim, sabe? Tá pegajoso. Você mastiga confortavelmente, tá? Então agora eu venho com queijo, ele já chegou no ponto. Esse aqui é queijo parmesão. Então eu coloco um pouquinho de parmesão, que dá todo um sabor especial, né? Coloco um tabletinho de manteiga e o arroz vai ficar com aquele brilho, sabe? Maravilhoso. Venho com os pedaços de carne de caranguejo. Eu vou pôr aqui para depois lavar. E pronto, pessoal. Obviamente, como eu gosto de uma pimentinha, tá ok? Então eu vou jogar uma pimentinha aqui. Olha que lindo o arroz. Olha que lindo esse risoto. Fala sério. Agora eu vou jogar uma pimentinha. Você pode pôr pimentinha dedo de moça, tá? É que eu não tinha achado no mercado. Então eu vou com a pimenta do reino moída na hora, tá, pessoal? E tá pronto o meu risoto. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Espero que vocês façam. Não é uma receita difícil, né? Uma receita gostosa. E ó, terminou? Pôr no prato e mangiare. Tchau, pessoal!